EMA, Historical European Martial Arts, uma abreviação em inglês, que na pronúncia em inglês seria RIMA, mas RIMA Brasil não ficaria tão correto aqui para nós. A tradução mais adequada seria Artes Marciais Históricas Europeias, em português. Seria a interpretação dos manuais antigos de combate, tanto medievais quanto renascentistas. Eles trabalham, então, na interpretação desses manuais, muito por parte de prática, treino, porque é uma tradição que não houve continuidade, diferente de muitas artes marciais orientais. Então as pessoas perguntam assim, então é por suposição? Não, não é por suposição, é por treinamento, biomecânica até praticar. Nós não usamos nenhum golpe que ficaria muito mirabolante, muita coisa nesse tipo. Então a ideia, sim, é o estudo com base em manuais medievais e renascentistas. Bom, com certeza não é uma unanimidade sobre como deve se proceder no desenvolvimento desta arte marcial, mas ela possui muitas coisas interessantes pelo fato da pesquisa, né, do estudo da prática. Ela não se baseia apenas numa dedução. E, a despeito de vários equipamentos, que muito me atraiu, é o que se utiliza no treinamento, além do equipamento acolchoado, também se utiliza armaduras medievais, mas é diferente de um grupo de prática de recriação histórica. Um equipamento que se utiliza para uma modalidade de arte marcial. Então isso com certeza foi bem interessante. O grande diferencial da EMA, como praticada por nós, como nós propomos, é que nós temos a preocupação da pesquisa. Toda a proposta que nós fazemos, ela é devidamente documentada. Todo o caminho entre a teoria, tal qual observada nos manuscritos, até a ação marcial que a gente desenvolve, é documentada, é descrita e é discutida. Ou seja, é importante saber que nada que nós propomos é tirado da imaginação ou do pressuposto. A nossa ideia é fazer é usar no nosso caminho o maior rigor possível. Bom, o que não é EMA seria o que não é histórico. Tendo em vista uma ótica mais moderna, por exemplo, a própria esgrima competitiva olímpica, não, ela não é EMA. Mesmo tendo a base como a própria esgrima antiga, não se tem tratados antigos explicando a forma que é hoje a esgrima moderna competitiva. Por exemplo, o próprio deslocamento para trás, para frente, é completamente fora do que é a EMA hoje implementada como esporte. Sim, é um esporte marcial, um esporte de contato, então tem um nível competitivo muito alto, onde tem campeonatos, onde na maioria dos praticantes de EMA eles não entram nesses campeonatos, não tem mundialito, não existe isso, justamente talvez por ser histórico, não tem esse cunho olímpico, até porque não andam lado a lado esses dois esportes, tanto a esgrima moderna quanto a histórica. O que não é EMA? Bom, antes de tudo, claro, nós respeitamos todas as demais artes, as demais modalidades esportivas, históricas, marciais, enfim. O que não é EMA, por exemplo, por experiência própria. Swordplay não é EMA, né? Tenho todo respeito aos praticantes de Swordplay. Tem colegas da esquerda que treinam comigo que praticam Swordplay, mas não é. EMA não é Swordplay. EMA não é esgrima olímpica, embora a esgrima olímpica seja neta, bisneta das artes marciais históricas europeias, não é EMA. O que não é o EMA? Bom, uma das coisas não é recreacionismo histórico. O recreacionismo, ele também tem a história como base, mas ele está preocupado principalmente com indumentária, com os festivais, você fazer com pratos de acordo com o período, entendeu? Você se vestir, você reviver aquele período, mas não necessariamente a arte marcial daquele período, porque tem períodos históricos que não necessariamente desenvolveram uma técnica ou não tem documentado essa técnica em manuscritos, como a gente utiliza no Nazero. Outra coisa que não são as esgrimas cênicas, né? Ou os combates cênicos.
Porque a gente está preocupado em fazer a técnica certa, em aplicar a técnica certa e não entreter o público, entendeu? O objetivo é da arte marcial e não um objetivo para se mostrar ou para fazer uma apresentação ou algo do tipo. Tem a parte de torneios, campeonatos e tudo mais, mas basicamente não são essas duas coisas. Cada um tem suas escolhas próprias, coisas que gostam de fazer, modalidades. Tem pessoas que são apaixonadas por kart, por canoagem, por aí vai. Cada um tem uma coisa do que gosta. Treinar EMA, propriamente dito, seria uma paixão. A vontade de você treinar, de você se dedicar a alguma coisa específica. Então, no meu caso, por que eu treino EMA? Eu treino EMA acima de tudo porque, claro, é uma coisa com a qual eu me identifico, eu gosto muito de esgrima e sempre fui fascinado pelo combate mais antigo, medieval, renascentista. Né? Como eu disse antes, eu tenho muito respeito, um profundo respeito por outras práticas, como o swordplay, por exemplo. Mas não é bem o meu foco, eu não vou conseguir me identificar com o swordplay, por exemplo. Agora, já EMA é uma coisa que eu me identifico, consigo ler os manuais, tenho uma facilidade. Eu já fui praticante de Kendo, então tenho uma facilidade de interpretação com espada, coisas assim. Para algo ser bom e funcionar direito, tem que ser algo que você gosta. Então, basicamente, eu treino EMA principalmente porque eu gosto. Bom, o que move o desafio de qualquer esporte não só para culto ao corpo perfeito ou você querer ser bom em alguma coisa. Eu acho que no caso da EMA você tem, além do cunho histórico, você tem como grande parte a competição, mas tendo em vista sempre o que? A honra de você estar em igualdade, não que outros esportes não tenha isso, mas eu acho que na EMA, quando você está com outro oponente, ou diferentes modalidades, diferentes armas, você tem como desafio não só a gana de vencer, mas vencer bem. Assim, você tá, lógico que vem a arte de matar, uma arte de matar, você não tem como esquecer isso. Tendo em vista como esporte, é uma coisa que move, pelo menos para mim, o desafio de você conseguir interpretar os antigos manuais, os antigos tratados, os codex, de você ver como os caras pensavam antigamente. É uma coisa que o mundo foi forjado em cima de combates marciais. Então, hoje, por mais que a gente tenha toda essa modernidade andando com a gente, essa evolução toda, eu acho que é bom você sempre estar aprendendo com seus antepassados, com quem veio antes de você, até para você se tornar uma pessoa melhor. A parte física, a parte mental, o jogo rápido, né? O que você vai o raciocínio rápido, no caso. Você vai ter que desenvolver ele muito. Então, assim como hoje é bom para uma criança jogar videogame, porque ela vai desenvolver o raciocínio. No esporte, na EMA, muito isso, porque você tem que ter uma dinâmica muito eficaz. Você não pode dar bobeira, você não quer apanhar, você tem que defender e defender certo. Então, eu acho que é legal isso, você poder trabalhar o corpo e a mente, assim, qualquer arte marcial, seja no oriental ou ocidental. Eu sempre fui um estudioso das artes marciais medievais. A REMA me interessa porque justamente é não começar do zero. Ela já tem um estudo bem avançado na área, são pesquisadores, dezenas de pessoas já estão há anos à frente, já pesquisando na área, eles documentam e tem tudo bem mais organizado. Então, com certeza, essa prática ela não começa do zero. Você começa com muito conhecimento de pessoas que vieram antes de você e que tem tudo a somar. Então, se a pessoa tiver paciência e persistência, ela tende a aprender muito praticando remo. Por que treinar rema, para mim, é sobretudo um exercício mental. Contrariamente, debate-se muito se as artes marciais históricas europeias são ou não um esporte. No sentido que o esporte ele é codificado de maneira que você tem que corresponder a uma série de requisitos para fazer uma pontuação. E nas artes marciais históricas a gente ainda tem
antes de mais nada, que passar por aquele exercício de você visualizar que você está não lutando para marcar pontos, mas ainda você está lutando para sobreviver, para proteger a sua vida e para tirar do outro. E é um estado de espírito que faz com que você volte e coloque em perspectiva uma série de elementos que na nossa vida de hoje não são sempre tão evidentes. A gente tem uma série de preocupações muito supérfluas. E cada vez que eu empunho uma espada e vejo e me visualizo tendo que sobreviver ao assalto do meu adversário, eu desenvolvo um respeito totalmente novo para a minha vida, para a vida da pessoa que está lutando comigo. Enfim, para mim é uma viagem muito rica. Um dos grandes problemas hoje em dia que nós vemos em algumas artes marciais que se tornam esportes, por assim dizer, é justamente isso, perder a essência, né? Então, assim, Rema é uma arte marcial ou esporte? É um pouco dos dois. Claro, ela é uma arte marcial e é um esporte. Por que esporte? Quando eu falo esporte, não me refiro, por exemplo, às Olimpíadas. Nós vemos praticantes, por exemplo, de artes marciais olímpicas que acabam simplesmente, a pessoa se foca mais no quê? Em pontuar. Quando eu falo esporte, as pessoas falam assim, quando é um esporte é uma coisa como se fosse algo depreciativo. Esporte não é algo depreciativo, é algo muito, muito, muito bom. Porque é o quê? Você aprender a socializar, a tomar decisões rapidamente. Quando você vai lutar com o adversário, você está com a espada, você tem que saber, ele está vindo me atacar, tem que saber como me defender, como contra-atacar. Eu ter autonomia de saber como que eu vou lutar, eu vou ter que agir instintivamente muitas vezes. Qualquer pessoa que tiver interesse sério em treinar, que não quer lá para aparecer, para machucar o colega, realmente se dedicar a treinar uma arte, é bem-vindo. Já aconteceu um caso, um colega meu chegou e perguntou se ele poderia treinar. Claro que pode, qualquer pessoa que tiver interesse real em treinar, pode treinar. Sobre idade para começar, não tem uma idade mínima para começar, né? Claro, pessoa com 7 anos, né, pode treinar tranquilamente. O que nós fazemos é uma diferenciação no material. Nós temos as wasters, que são as espadas sintéticas. Então, assim, crianças jamais vão usar armas de aço, né? Nós temos as espadas de aço que nós utilizamos para combate, só que ela é vetada para crianças. A partir dos 15, 16 anos, elas começam a ter contato com as armas de aço, e aí depois sim, né, 17, 18, aí sim elas têm, né, liberação para poder treinar com essas armas. Mas a princípio, qualquer pessoa que tem interesse, boa vontade e respeito a si mesmo e aos demais colegas é bem-vinda a treinar ele. Bom, o esporte ele é novo no mundo inteiro, digamos assim. Ele tem algumas décadas só. E no Brasil ainda está engatinhando. Tem alguns grupos mais antigos, né? E alguns grupos mais recentes. Então a gente decidiu, se conheceu pessoalmente pela internet e decidiu se juntar e tentar formalizar esse esporte aqui, né? Porque até então eram pessoas, alguns grupos assim, mas nada muito formal. Não existiam associações, não existia nada do tipo. Então nosso objetivo foi formalizar, foi tornar no Brasil uma modalidade esportiva. Tudo bem? Tem a discussão sobre se é esporte, se é arte marcial, mas modalidade esportiva eu estou querendo dizer pela Rema do modo geral. Então decidimos nos juntar e estamos aí. Rema é uma arte relativamente nova. Se nós formos ver os primeiros grupos, as primeiras publicações começaram no final da década de 90. Aqui no Brasil também é muito novo, embora houveram grupos pioneiros, em especial o grupo do Bruno Sequenic, no caso a Arte Gladiatória, que fica em Londrina, existe até hoje, começou em 2002. O embrião da Esquerda Brasília eu montei em 2005. E são grupos relativamente novos, até porque Rema por si só é uma arte muito nova. Nós temos a Ars Liaris, que também, né, começou recentemente. Há outros grupos também que estão se mobilizando. Então nós estamos com a proposta da Rema Brasil também, que é justamente essa, juntar os grupos para chegarmos ao objetivo comum, que seria, né, o crescimento adequado, correto da Rema aqui no território brasileiro. Embora
embora seja algo recente, algumas pessoas perguntam, poxa, mas por que vocês estão montando, né? Primeiramente, porque nós preferimos grupos pequenos, mais sérios, dedicados, do que simplesmente, depois de um tempo, de repente, pessoas que não tem nada a ver, simplesmente por se aproveitarem, gostarem do termo, coisa assim, usarem, como tem toda a arte marcial, nós temos bons praticantes e maus praticantes. Então a ideia é nós começarmos com algo sério justamente para evitar esse tipo de problema. Bom, lembrando que a arte marcial é um esporte de contato, só dando um toque aí que não, as armas não são afiadas. Esse estilo de espada tem a ponta mole, que é justamente para não, numa estocada mais violenta, não machucar o oponente, o seu coleguinha. Então, não são afiadas, ninguém está com a cabeça pendurada aqui. Machuca, não é um esporte que vai te fazer carinho, mas sempre visando a segurança. A gente usa até equipamento de esgrima competitiva com a máscara, lembrando que a máscara de 1.600 newtons, para poder aguentar a pancada e não machucar o seu do rosto. A gente usa luvas de lacrosse, é uma coisa que implementada mais moderna assim, no quesito de segurança. Antigamente, no começo, sim, armaduras, então usava-se as gauntlets, mas você perde um pouco a agilidade, né? Porque a luta com a armadura é mais pesada, é um combate mais pesado. Então, para você ver que a gente não tem só uma ótica tão histórica, que já é a EMA, e sim já tem a parte moderna, a implementação de acessórios de outros esportes. Como por exemplo a luva de lacrosse. E só lembrando que a segurança em primeiro lugar, gente. Então não precisa ficar com medo que você vai arrebentar o braço, vai ter grandes danos no seu corpo. É isso. A EMA Brasil, no caso, nada mais é do que uma associação de grupos ao redor do país dedicados a propagar a EMA no Brasil. A ideia é juntar todos esses grupos, cada um com as suas especialidades, com as tradições que mais gostam, e tornar isso um objetivo comum. Nós temos como ideia o quê? Criar os grupos, fazer com que eles cresçam de maneira gradual, ajudar com questão de fornecimento, ajudar na interpretação de manuais. A Esquerma tem todo o livro do Fior Delibério, Pouso Relatório, traduzido. Então, nós ajudamos nas interpretações. Pessoas perguntam, poxa, mas como eu posso me filiar? Como eu posso procurar grupos de fora? Como eu posso aprender? Então, a ideia é justamente direcionar para isso. Questão também de equipamento, de armas, fornecedores e por aí vai. Então, a nossa meta, basicamente, é juntar os grupos de EMA ao redor do Brasil e ajudá-los a se desenvolverem da melhor forma. Nos dias 28 e 29 de dezembro de 2014, nós nos reunimos em São Paulo para podermos debater sobre quais serão as diretrizes da EMA Brasil, como nós faremos os encontros, que haverão muitos, questão de equipamento, nossas metas, os estatutos, pontuação e entre outros itens. Então a ideia dessa reunião é apenas a primeira de muitas, de nós desenvolvermos a EMA Brasil da melhor maneira possível.